Shalom, shalom, Vanderlei Cardoso, pastor Vanderlei Cardoso com vocês. E hoje nós vamos conversar com um amigo que está longe daqui, que está lá na Espanha, e já convido aí, o nome dele é um pouco diferente, Raulison, é isso mesmo, querido? Rawlinson, muito bem, é isso mesmo. Olha só, eu pensei, só pode que Rawlinson é do Nordeste. Lá eles gostam de dar nome bem diferente, tipo Whindersson, né? E o seu é Rawlinson, mas não é do É, Nordeste, é do Paraná, não, né? isso mesmo. O nome é em inglês, né? Na verdade, é um sobrenome em inglês. É Meu pai mesmo? estava lendo um livro, gostou da história de Henry Rawlinson, e aí eu fui a vítima. Ah, então foi isso. Foi Andrew isso. Rawlinson, legal. É isso aí. Querido, te apresenta um pouco. Você saiu do Brasil para pregar o evangelho, né, na Europa. E esse caminho contrário precisa ser feito realmente, né? Um dia os europeus e americanos vieram evangelizar o Brasil e agora o Brasil tem que voltar para lá para reevangelizá-los de certa maneira. Fala um pouco a tua experiência de voltar ou de fazer esse caminho contrário do normal, né? Que era o normal até então. Por quê? E como estão as coisas aí? Qual é a igreja que você está pastoreando? Eu estou aqui já há quase 5 anos na Igreja Batista de Sevilha, na Espanha, e tenho tido o privilégio e o desafio, né, de evangelizar essa região aqui. A Europa como um todo é um continente já pós-cristianizado ou Uhum. pós-cristão, onde os valores cristãos, judaico-cristãos que estabelecem a nossa sociedade, que deram vida e prosperidade à sociedade ou à civilização ocidental, esses valores estão sendo deixados de lado, né? Então, a gente vem aqui justamente trazer a mesma mensagem de Cristo que chegou um dia viva lá na nossa terra, ou aí na nossa terra, eu venho trazê-la para cá, agora para poder compartilhar com os espanhóis. Os espanhóis, diferente da Europa de Norte, os europeus de Sul, incluindo os espanhóis, né, a gente tem a Itália, a Grécia, a Espanha, Portugal, são colonizados, ou são, perdão, são culturas desenvolvidas dentro de uma perspectiva cristã, católica, romana, diferente dos europeus do Norte, que têm a sua cultura toda definida pela reforma protestante. Então, aqui a gente enfrenta alguns desafios muito grandes, mas tanto um quanto o outro estão abandonando os valores e os princípios de Jesus, né? Que fizeram da Europa um continente desenvolvido. E a gente está aqui para recuperar isso, né? Você está tendo a experiência, então, de viver numa cultura basicamente pós-cristã. E nós aqui no Brasil estamos vivendo um crescimento do evangelho, né? De maneira bem consistente, né? E Uhum. como é essa questão, essa experiência até emocional aí de você caminhar pela rua, ver tanta gente, a grande maioria já não dando muita importância para a questão cristã e mesmo religiosa, e ao mesmo tempo que você vai ver aí também muitos muçulmanos, daí já é outra realidade, né? Uma invasão muçulmana na Europa. E como você sente a diferença emocional até de Brasil e Espanha? Bom, na verdade, aqui você excluiu Deus da conversação diária, né? Então, por exemplo, você ser atendido no comércio e assim, espontaneamente dizer Deus te abençoe, é bem capaz da pessoa te parar e dizer assim, que Deus, né? Ou então, eu não acredito nisso. Ela te responde já imediatamente assim. É como se você tivesse invadindo um espaço pessoal quando você fala Deus te abençoe.
Outro fator interessante aqui na Espanha, e é diferente de muitos outros países europeus, é que a Espanha tem um apego à tradição religiosa católica romana muito forte. E esse apego à tradição romana tem sido uma parede contra a invasão muçulmana em termos do islamismo mesmo, né? Não a invasão, sim, os refugiados, a gente tem muitíssimos aqui que vêm de países muçulmanos ou islâmicos, mas eles não conseguem desenvolver e impactar a sociedade espanhola como, por exemplo, na França ou na Suécia ou em outros países mais acima, porque a tradição católica é uma parede intransponível, porque o espanhol, quando nasce, nasce católico, né? Se ele vai ser menino ou menina, ele vai escolher depois, mas católico ele nasce. Então, é um negócio muito forte. Agora, essa parede serve também para a gente, como cristãos evangélicos, que chegamos aqui para compartilhar Jesus de uma outra maneira, né, um relacionamento mais próximo com Jesus, também enfrentamos essa mesma parede, essa mesma barreira. Agora, Vanderlei, é realmente uma situação bastante triste, quando você sai pelas ruas e você vê multidões e, e o coração bate apertado, porque você sabe que essa gente todinha, primeiro que elas rejeitam qualquer possibilidade de Deus em suas vidas. E segundo, porque elas não conhecem ao Senhor. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me encontrei com dois adolescentes, um de 15, um de 14, outro de 15 anos, e eu me apresentei como pastor, eles não sabiam o que era pastor, um deles, inclusive, disse, eu tenho um tio que é pastor, ele tem não sei quantas ovelhas lá no norte da Espanha, no norte da França, né? E eu disse, não, eu não sou esse tipo de pastor, eu sou pastor de igreja. Eles não tinham a mínima ideia do que era isso, eu tive que dizer que eu era um padre que podia casar. Aí sim eles entenderam. Depois eles me perguntaram o que eu fazia, né? Então eu falei que o meu trabalho prioritário era comunicar, ensinar a respeito do evangelho, do evangelho de Jesus Cristo. Aí, enquanto eu estava tentando explicar, um deles me interrompeu e disse assim, eu não conheço Jesus. Aí ele disse: não, na verdade, eu sei que ele nasceu no Natal e morreu na Páscoa. Mas onde foi? Quando foi? Eu não tenho ideia da história de Jesus. Eu estou falando de um adolescente de 15 anos que não Sim, tem ideia de onde Jesus nasceu, nem quando Jesus nasceu. Aí sim. você pode dizer, mas a gente vive no ano 2022, depois de Cristo. É que aqui já não existe mais depois de Cristo e antes de Cristo. Aqui existe depois da era moderna e antes da era moderna. Uhum. Bem Aqui é isso a era mesmo. moderna ou antes da era moderna. Não existe mais antes ou depois de Cristo. Isso não é ensinado mais na maioria das escolas, né? Aqui na Espanha ainda assim, por causa do catolicismo muito forte, mas nos outros países europeus não. É a era moderna e antes da era moderna, né? Agora, o que eles não sabem é que a era moderna começa com Jesus. Tem que Sim. explicar isso para eles também. Essa é uma preocupação nossa, né, dos pastores. Fizemos uma conferência agora com 2, 3 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul, justamente abordando toda a conferência sobre a necessidade de transmitirmos para a próxima geração os valores e princípios do Evangelho, já que as próximas gerações parecem não se importarem muito com isso. Eles estão preocupados com todos os valores da pós-modernidade, todos os valores envolvendo, né, a pós-modernidade, que cada um faz o que quer, pode ser o que quiser, né, e essa questão de não invadir o espaço do outro, cada um crê no que quiser ou não crê em nada e está tudo certo, e assim os nossos jovens, mesmo dentro das igrejas, estão perdendo essa gana por pregar o evangelho, já que há tanto respeito pelo espaço do outro, há tanto, de certa maneira, há uma compreensão tão universal de que cada um pode fazer e ser o que quiser, que logo eu não tenho mais necessidade de pregar o evangelho para ninguém e ninguém prega nada para mim. E esse é um grande perigo de toda a sociedade da Terra, incluindo o Brasil, logo ali na frente, estar vivendo essa realidade aí que você está comunicando na Europa, não é isso, Raul?
a gente tem que entender essa nova realidade e, ao mesmo tempo, trabalhar um conceito que, como igreja, nós perdemos há muitos anos. Eu vejo que, de alguma maneira, está sendo recuperado no Brasil, muito mais intensamente que aqui na Europa, inclusive, que é o conceito do discipulado. O discipulado que começa em casa e começa com as crianças. A gente, as pesquisas indicam que 80 a 85% das pessoas que estão hoje nas nossas igrejas conheceram a Jesus entre os 4 e 14 anos de idade. E a gente prefere evangelizar e discipular adultos, quando, na verdade, o resultado maior é entre as crianças de 4 e 14 anos de idade. Ah, e a gente, na verdade, esqueceu disso, a gente esqueceu de discipular as crianças, a gente passa a se preocupar com recuperar adultos e jovens, e deixamos, então, a próxima geração à mercê de ideias e de sugestões contrárias à palavra de Deus. Agora, se nós recuperarmos o discipulado, eu creio que nós recuperamos a nação. É porque é a falta do discipulado que faz perder a próxima geração. Se você não discipula, a próxima geração está perdida. Ela não conhecerá Jesus. E se você não discipula em casa, precisa começar em casa, né? Nós como pastores, precisamos ensinar nossas ovelhas a discipularem em casa, seus próprios filhos. E a partir de casa, na igreja, e depois a partir da igreja, no mundo. E se a gente não faz isso, nós vamos perder as próximas gerações, muito rapidamente, como aconteceu com a Europa. Para mim, está muito claro que a Europa foi perdida, a Europa se perdeu ou se distanciou de Jesus. Claro que, em sua maioria, obviamente, a gente tem ainda os remanescentes fiéis, mas a Europa se perdeu por falta de discipulado. A gente se templificou, a gente centralizou todas as nossas atividades nos templos e a gente responsabilizou o clero de realizar as atividades religiosas, e a gente se esqueceu de que todos nós somos sacerdotes chamados a comunicar o evangelho, começando em casa, né? E esse templocentrismo e esse clerocentrismo acabaram fazendo da gente uma religião que não tem significado nem sentido para a geração nova. É uma religião irrelevante, né? A igreja tem se tornado irrelevante para essas gerações, e esse é o desafio da gente. O apóstolo E Ricardo também, aqui na Europa, Vanderlei, o impacto que se exige da igreja é que ela seja social, tenha um trabalho filantrópico. Na verdade, não se espera da igreja nada mais. E sim. os cristãos aqui na Europa interiorizaram esse conceito. Então, aqui os evangélicos são uma organização filantrópica, como uma ONG qualquer. Não tem como objetivo transformação de vida ou transformação da sociedade, tem como objetivo servir a sociedade, o que é muito bom, com aquilo que a sociedade precisa, ou um pouquinho de cultura, com uma escola de música, ou uma escola aqui ou ali, e com muito alimento, porque existem lugares com muita pobreza, especialmente agora que os refugiados estão chegando. E a gente vê que a igreja se encaixou nesse papel que o governo deu para ela. A igreja é uma organização filantrópica, como uma ONG que distribui comida. Uma Puro comida humanismo, né? Puro humanismo, puro né? humanismo. Uma ONG que, inclusive, recebe comida da própria comunidade europeia. Quer dizer, não é a própria igreja que provê para a sociedade. A igreja é só um canal de transmissão, um ponto de distribuição de comida que o governo dá. Quando a igreja se torna isso, amigão, já era. Verdade, é apenas uma organização social, né? O apóstolo Ricardo compartilhou que a Coreia do Sul tem passado por isso. Na Coreia do Sul, grandes igrejas, mega igrejas se levantaram, né? Nas últimas décadas, e nos anos 60, 70, 80. E agora as gerações mais novas estão todas se distanciando, né, do evangelho, porque a igreja está perdendo as próximas gerações. Você falou sobre crianças, e é interessante a gente abordar o cuidado da criança num ponto de vista da pós-modernidade e da política, né, da política. Isto é, a política costuma usar muito a educação para trazer o seu viés ideológico na educação, desde criança até ensino fundamental, faculdades e tudo. Então, Luiz Althusser
falou sobre os aparelhos ideológicos do Estado, e ele fala sobre como o Estado usa a educação para se perpetuar no poder, e principalmente quem tem esse viés de se apropriar dos AIEs, né, dos aparelhos ideológicos de Estado, são o viés mais de esquerda, já que o viés de direita dá liberdade, liberdade para trabalhar, liberdade para ensinar, prevê também conservar valores familiares. Como você vê o assédio da esquerda, usando, inclusive, toda essa mentalidade pós-moderna para trazer educação sexual, de agenda LGBTQI+, para crianças. Como você vê isso no Brasil, na Europa? Você poderia compartilhar algo sobre isso? Lembra que é bom a gente lembrar que a educação provida pelo Estado nunca vai ser neutra, né? Nunca vai ser neutra. Aliás, se a gente for falar em termos filosóficos, né, estruturais, nenhuma educação é neutra, ela sempre transmite alguma classe de valor do próprio educador, né? Então, ah, talvez seja mais fácil pensar numa neutralidade em disciplinas de exatas, por exemplo, né? Mas mesmo assim, ainda assim, você consegue encontrar viés, seja ele de qual for. A questão é que quem é que domina a criança e a educação, né? Eu trabalhei um pouco com Daryl Miller e também com Stephen McDowell, e eles dois têm uma afirmação muito interessante. Eles dizem que quem controla a propriedade controla o presente, mas quem controla a criança controla o futuro, né? Então, quando a educação está nas mãos, dependendo de quem, e nas mãos de quem está a educação, você já consegue mais ou menos prever ou antever como será o futuro. Eu acredito, pessoalmente, tendo isso em mente, que por não ser a educação um instrumento neutro, a gente precisa qualificar essa educação com os valores que a gente considera importantes. Então, por isso é tão importante que a gente se fixe mesmo em quem educa as nossas crianças. A gente precisa saber disso. Como pai, eu quero uma determinada educação para os meus filhos. Então, eu tenho que, no caso do Brasil, como a educação em escola é obrigatória, então eu tenho que votar num governo em que a ideia desse governo, a ideologia desse governo, seja uma ideologia parecida com a minha. Porque se eu não votar nesse candidato ou naquela ideologia, alguma outra ideologia vai ser ensinada. Porque o princípio básico é o seguinte: se eu não discipulo meu filho, alguém vai discipular. Então, agora, eu quero que quem discipule meu filho tenha que ideia, né? Aí é que está a questão. Obviamente, isso não me isenta da responsabilidade de ser um pai responsável desculpe o trocadilho aí, mas de ser um pai responsável pela educação do meu filho diariamente, consistentemente, né? Durante muito tempo, os pais entregaram a educação de seus filhos às escolas. Alguns entregaram às escolas e às escolas bíblicas, né? Que aconteciam nas igrejas. E eles mesmos, os próprios pais, como se não tivessem nada a ver com isso. A recuperação de uma educação que leva à salvação e à transformação social passa pelo pai e pela mãe entenderem o seu papel na educação. Aqui na Espanha, a gente já tem leis que são perfeitamente aceitáveis aqui. As pessoas consideram que alguns desses princípios progressistas, princípios socialistas, eles são normais dentro da educação. Ainda existe, por causa da Igreja Católica, uma resistência muito grande ao ensino da ideologia de gênero. Embora a defesa dos direitos das pessoas LGBT, a defesa desses direitos é muito forte, e eu acredito que deva ser, né, porque todos têm que ter os seus direitos defendidos,
mas a educação, ela ainda, o pai precisa autorizar que a escola ensine princípios de ideologia de gênero. Estamos falando, claro, de crianças menores, né? Então, se não há autorização do pai ou se existe alguma reclamação do pai, a escola é obrigada a não ensinar esse determinado conceito às crianças. Mas eu estou falando de Espanha, que tem uma força católica muito grande, né? E por causa do catolicismo, esse ensino ainda não entrou obrigatoriamente nas escolas. Eu não sei se isso Você- responde sua Sim, pergunta. sim. Você estava falando num vídeo algo interessante e por isso também eu quis falar com você. Você estava enumerando algumas razões pelas quais o cristão, né, deve atentar sobre a sua posição política, ideológica e sobre em quem votar. Eu falando sobre ainda a questão do aparelho ideológico de Estado e que a, a esquerda gosta de usar muito esses aparelhos, eu vou citar aqui alguns aparelhos ideológicos de Estado para a gente conversar um pouco. Segundo Althusser, os governos gostam, né, principalmente então os que querem controlar tudo, como os de esquerda, gostam de controlar, trabalhar ou influenciar, trazer a sua ideologia para as igrejas, né, o sistema religioso, para o sistema também familiar. Então, o governo quer entrar para dentro da família e dizer o que é que os pais devem ou não devem fazer, como devem fazer. Também querem trabalhar com o sistema jurídico. A gente está vendo aí a questão do sistema jurídico, parece aparelhado um pouco mais à esquerda, em alguns casos. Tem também a questão sindical, né? O Luiz Althusser diz também que esses governos gostam de estar no comando do sistema sindical, e é o que a gente vê, os sindicatos, a CUT, sempre com a esquerda. Os sindicatos são uma extensão, praticamente, do PT e da esquerda. Ora, mas se são sindicatos que defendem os trabalhadores, por que pertencem praticamente a um partido, né? E aí nós vemos de novo esse viés do AIE, né? Além disso, esse AIE envolve o sistema de informação, e aí nós vimos também o Lula falando sobre regularizar a mídia, regularizar o sistema de informação. Vemos também uma abertura para intervir, e aí de novo nós vamos para essa visão de Luiz Althusser, e ainda a questão de estar envolvendo a cultura. Vemos, então, grande parte da MPB e do pessoal do Rio de Janeiro, a cultura, grandes cantores, todo mundo com esse viés mais de esquerda, né? Você percebe assim também que é por aí que acontece a coisa, o pessoal de esquerda realmente tem um assédio sobre todo esse sistema? Qual foi, só me elucida, qual foi o primeiro que você falou? O segundo foi família, o primeiro que você falou. Eu estou anotando aqui para poder Sim, conversar sobre sim. É o sistema religioso, igrejas, religioso. sistema Uhum. escolar, Isso, a sistema, educação, né? sistema familiar, sistema Uhum. jurídico, Uhum. sistema político, sistema sindical, Uhum. sistema de informação e sistema cultural. É o que o Luiz Tá, Althusser fala. não sei se você está familiarizado com as áreas de influência que a cosmovisão bíblica costuma Sim, sim, tratar. trabalhamos Bom, muito com isso. a primeira questão que a gente precisa imaginar e pensar é que estes sistemas que você está dizendo aqui, na verdade, eles não são sistemas do Estado. Eles são sistemas transversais da própria nação. Agora, o Estado se apropria deles. Eles não são naturais do Estado. A família não pertence ao Estado. A educação não pertence ao Estado.
A gente lembra de um conceito importante que o Estado é a ferramenta que a nação usa para tratar os seus negócios comuns, para administrar os seus negócios coletivos. Então, o Estado é só uma ferramenta. O problema é quando a gente faz do Estado o senhor da nação. Quando, na verdade, o Estado deveria ser a ferramenta. É mais ou menos assim, eu tenho um martelo, e eu uso o martelo como eu quero, quando eu quero e onde eu quero. Agora, eu dou autoridade a esse martelo para que ele fique martelando na minha cabeça. Então, ele passa a ser o meu senhor. Se eu vou para lá, ele martela. Se eu vou para cá, ele martela. Se eu vou para lá, aí ele para de martelar. Então, é um instrumento o Estado. Todas as estruturas do Estado, todas as suas organizações, judicial, executivo, legislativo, todas essas áreas, os poderes, as organizações, tudo isso funciona para administrar os negócios comuns da nação. E a nação não é o Estado. Nação e Estado são coisas diferentes. O problema é que a gente, ao entender que o Estado é senhor, a gente entrega todas essas outras áreas nas mãos do Estado para que ele administre, quando, na verdade, cada uma dessas áreas ela deveria ser interdependente, né? Então, a nação deve controlar tudo isso, e não o Estado. Porque o Estado vai imprimir a ideologia que ele tem, quando, na verdade, todas estas áreas deveriam ser um reflexo do coração da nação. Então, a gente está falando aqui de educação, são as 8 áreas de influência, né? Então, a gente está falando de família, de educação, de ciência, a gente está falando de arte, entretenimento, a gente está falando de governo, a gente está falando de negócios, e economia, a gente está falando de igreja, né? Então, todos esses elementos são elementos que constituem a nação, são portas de influência. O que o Estado quer fazer? O Estado quer se plantar nessas portas de influência para ele poder dar à nação a cara que o Estado quer, né? As ideologias totalitárias, como qualquer ideologia de esquerda, apesar deles se declararem democratas e defensores da democracia e tal, né? É até uma piada que a Alemanha Oriental se chamava República Democrática da Alemanha, ou que a China se chame República Popular da China, né? É até uma piada, porque de democracia não tem nada, né? Esses regimes totalitários que dizem representar o povo, eles querem ocupar esses lugares e essas posições, porque assim eles conseguem controlar todas as manifestações dos indivíduos e da própria nação, da comunidade, né? Então, aquilo que você chama, ou o Luiz Althusser chama de aparelhos institucionais do Estado, na verdade, eles nada mais são do que sistemas da sociedade e da nação que deveriam ter a vida própria, expressar-se propriamente, sem uma influência e um controle do Estado, né? E é isso que a gente deve compartilhar e ensinar. Raulison, o nosso vídeo já vai terminar em 2 minutos. Uma mensagem final aí para o pessoal sobre essa questão política. Que questão política que você quer? Sobre no que está acontecendo no Brasil? Direita, esquerda, Brasil, Rapaz, direita e esquerda, é importante a gente entender que hoje no Brasil a gente não está com uma definição muito clara sobre esse assunto. Se a gente for falar ideologia direita e esquerda, a gente tem sim umas ideologias meio totalitárias e abusivas por um lado, e a gente tem outra ideologia tentando defender a liberdade, né, que é o discurso primário do presidente Jair Bolsonaro, enquanto a do ex-presidente Lula é de controle, é de interferência do Estado, etc. O Brasil precisa escolher o que quer. Se o Brasil quer se submeter a um controle cada vez maior do Estado, um controle cada vez maior de uma ideologia que
tem se levantado contra a família, tem se levantado contra os conceitos básicos da cosmovisão judaica cristã, ou se o Brasil deseja um país onde o indivíduo seja valorizado como indivíduo, tenha liberdade, tenha seus direitos garantidos, né, os direitos fundamentais garantidos de vida, liberdade e propriedade, e que assim ele possa se desenvolver, ele tenha o direito e a oportunidade de se desenvolver. É uma questão de escolha. Eu lamento muito que a gente esteja polarizado em cima das personalidades e não polarizado em cima das ideologias. Porque a briga maior no Brasil, infelizmente, está sendo daqueles que são fãs do Lula e dos outros que são fãs do Bolsonaro. Não tem nada a ver com a personalidade deles dois. A esquerda vai continuar existindo depois do Lula e a direita vai continuar existindo depois do Bolsonaro. Então a gente deveria estar discutindo ideias e não caráter, personalidade. Raulison, a gente estava falando sobre esse conceito de lugares importantes da sociedade onde todas as pessoas governamentais com mentalidade de liderança gostam de trabalhar, por exemplo, a questão da família, governo, né, político, negócios, educação. Quem é líder, quem tem mentalidade de liderança na sociedade, vai tentar, de alguma maneira, influenciar essas áreas, né? Então, assim como falamos que Althusser identificou que governos totalitários tentam impor a sua ideologia nessas áreas da sociedade, assim nós, do reino de Deus, do povo de Deus, também precisamos subir a esses montes, a essas áreas de influência da sociedade, para que possamos influenciar ali. John Maxwell fala algo interessante, que liderança é influência. Se uma pessoa acha que é líder, mas não está influenciando pessoas ou influenciando na sua área, na verdade ela está se enganando, porque ela não está liderando. Liderança é influência. Então, por isso os governos tentam influenciar as áreas importantes da sociedade, e por outro lado, os cristãos, o povo de Deus, também deve tentar influenciar essas áreas. Você vê assim também? Eu acho que é um chamado do cristão. Por que eu acho isso? Primeiro, porque a gente precisa entender o tamanho do reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é parte do reino de Deus. Deus quer governar sobre tudo. Deus quer governar sobre tudo que existe. Deus quer governar sobre aquilo que os homens estão criando, inventando. Ele quer ser senhor de todas as áreas. Ele quer ser senhor da educação, ele quer ser senhor da ciência, ele quer ser senhor da família, ele quer ser senhor da igreja, ele quer ser senhor da política, ele quer ser senhor das artes. E quando a gente diz venha teu reino, o que a gente está orando de fato? E o que a gente quer que realmente venha? Que Deus governe na igreja? Bom, na igreja ele governa, pelo menos na maioria. Ele governa já. Ele já é senhor na igreja. Agora, ele precisa ser senhor na política, ele precisa ser senhor na arte, ele precisa ser senhor da educação. Então, eu acredito que o reino de Deus vem à medida em que nós, como cristãos cidadãos, usando os princípios cristãos e bíblicos, discipulamos cada uma dessas áreas. E que sentido tem isso? Quando o Senhor nos diz em Mateus capítulo 28 que nós devemos ir e fazer das nações discípulos de Jesus, ou fazer discípulos das nações, a gente às vezes pensa que o Senhor está mandando a gente fazer de pessoas discípulos. Nesse texto, não é esse o contexto. Quando Jesus está dizendo vão e façam discípulos de todas as nações, ele está dizendo algo assim, no original: vão e façam das nações minhas discípulas. Então, não é só pessoas. Quando se refere a pessoas, a gente tem o outro lado da moeda, que é Marcos 16, versículo 15, que diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aí a gente está falando de gente, de pessoas, de um a um. Mas quando fala nesse outro texto, o conceito é: vão e façam das nações minhas discípulas. Como é que uma nação pode seguir a Jesus? Se você lembrar, o texto continua dizendo assim: batizando-as, e diz assim: ensinando-as a obedecer a tudo que eu tenho mandado. Veja que não é ensinando tudo que eu tenho mandado,
é ensinando a obedecer o que eu tenho mandado. Porque ensinando o que eu tenho mandado, a gente ensina bastante o que Jesus manda, mas a gente não está ensinando as nações a obedecer, a colocar em prática o que ele tem mandado. Então, o que é discipular uma nação? Discipular uma nação é eu discipular a sua arte. Eu transformar a arte, eu santificar a arte, transformar a arte em alguma coisa que reflita o verdadeiro caráter e a beleza do Senhor. Transformar a mídia, por exemplo. Então, eu preciso discipular a mídia. A mídia, ela tem, desde sempre, tem sido um instrumento de opressão, um instrumento de transmissão de ideologias, etc. Eu tenho que discipular a mídia de tal maneira que a mídia seja verdadeira, que ela fale a verdade. O que é discipular os negócios? Eu preciso discipular os negócios. Eu preciso fazer com que os empresários da minha nação, eles façam negócios conforme os padrões de verdade e honestidade, de coerência que a Bíblia ensina. Então, discipular nações é entrar nas instituições da nossa nação e dar a essas instituições o caráter de Cristo, o caráter da verdade, da fidelidade, do amor, o caráter da honestidade que Cristo tem. Se o crente não faz isso, ele está deixando de cumprir parte do seu papel. É interessante porque Jesus nos manda fazer discípulos e às vezes a gente se escora em algumas palavras, por exemplo, do apóstolo Paulo, que diz que nos últimos tempos virão pessoas más, assim, 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 e a gente acha que isso já está determinado que será assim. Quando, na verdade, a Bíblia diz assim, façam discípulos das nações. Será que Jesus espera que se a gente discipular as nações, as pessoas vão ser piores? As nações vão ser piores? Será que o Senhor nos deu uma tarefa, Vanderlei, de eu discipular alguém e no final essa pessoa vai ser pior? Ela vai gerar um ambiente pior? Ela vai gerar uma cultura pior? Ela vai gerar... Não, cara, por misericórdia, se Jesus disse pra gente, vão e discipulem as nações com aquilo que eu ensinei e ajudem-as a obedecer o que eu ensinei, o que o Senhor quer é que esses lugares sejam reflexo do seu reino. Afinal, ele nos manda pregar o reino, o evangelho do reino. Não é só o evangelho da salvação, é o evangelho do reino. É o evangelho que transforma pessoas, que as leva para o céu, mas que também transforma a sociedade inteira, a cultura inteira, famílias, escola, governo, leis, e tudo ao nosso redor. Que a cultura reflita de fato quem é Deus, e é isso que é o discipulado. Então, se nós, como cristãos, não ocuparmos esses lugares, a gente está se omitindo, a gente está saindo da nossa responsabilidade e deixando que um filho das trevas se sente lá para influenciar e para, como você falou, liderar através de sua influência negativa, destruidora, satânica, maligna, e que transforme o mundo num lugar pior, como a gente está vendo. Então, o mundo só será um lugar pior se o crente sair do seu lugar de influência e deixar que o ímpio ocupe esse lugar. Lindo, lindo isso, né, Raulison? Nós compartilhamos essa mesma visão, temos os mesmos professores, provavelmente, né? O apóstolo Ricardo também tem os mesmos professores dessas áreas, né, de estudo. E outra coisa que a gente poderia abordar, eu gostei de um vídeo que você elencou três razões para que esse vídeo acontecesse, né? Três razões pelas quais você gravou esse vídeo e tentando aí mostrar para as pessoas a importância delas não votarem nesses projetos todos que nós estamos citando agora, nos projetos mais de esquerda, de controle, né, de uma influência negativa sobre a sociedade. Passa aí para nós um pouquinho um resumo do que você compartilhou nesse outro vídeo, por favor. Claro, claro. Eu estava muito tranquilo, assim, orando muito e buscando ao Senhor, mas de repente, quando eu vi o resultado do primeiro turno, entrou no meu coração uma angústia muito grande, porque os três motivos, né? Primeiro, uma quantidade imensa de brasileiros
que simplesmente fez vista grossa e vota em pessoas que destruíram nossa nação, que roubaram nossa nação, que zombaram da gente, que pisaram na gente. Eu fiquei assim indignado com o meu país, cara, de verdade. Fiquei, Vanderlei, indignado. Como pode 57 milhões de pessoas simplesmente taparem os olhos ou taparem o sol com a peneira e dizer eu quero esse bandido de novo? Cara, isso até não, vamos dizer assim, é, é pior para mim ver que as pessoas estão votando em alguém comprovadamente condenado, né, criminoso, do que alguém que vota numa ideologia porque pensa diferente. Eu prefiro que a pessoa pense diferente do que decida votar em um criminoso. Não sei se você me entende, né? Eu Sim. acho que isso faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Então, uma das coisas foi essa. Outro dos motivos que eu gravei o vídeo é porque eu vi a quantidade de pessoas que se omitiu. Muita gente que não foi votar, muita gente que anulou o voto. Muita gente. Meu Deus, como é que você pode simplesmente se omitir diante de uma situação tão grave como a nossa nação? Ou o povo está sem entender o que é a eleição, ah, ou então com essa de eu não gosto nenhum nem de outro, então não vou votar em ninguém. Mas você precisa tomar uma posição, rapaz. A gente precisa tomar uma posição, né? E tem o texto que eu cito no vídeo, né, de Provérbios, quando você diz assim: eu não sabia que as pessoas estavam indo para a morte, eu não fui avisado, né? E o texto diz, claro que o Senhor sabia como estava o seu coração, porque você sabia que as pessoas estavam indo para o lugar errado e não tomou nenhuma decisão. E para mim isso é muito forte, sabe? A gente precisa tomar uma posição. Lamentavelmente, muitos não tomam por ignorância, muitos não tomam porque não gostam nenhum dos dois, muitos não tomam porque não estão dispostos a assumir um lado e ter que defender esse lado, muitos por irresponsabilidade, outros por displicência e outros por ignorância mesmo. Então, não quer fazer porque não quer fazer. E por fim, eu vi a quantidade de crente que acha que é Deus que coloca o presidente da República na cadeira. Esse para mim é um conceito muito pequeno primeiro, qual é a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que Deus deu para a gente como servos dele, não só cristãos, mas a responsabilidade que Deus deu ao ser humano de escolher quem o representa e como quer ser governado. Por quem quer ser governado e como quer ser governado. A Bíblia nos ensina sobre isso, que o Senhor deu ao ser humano essa responsabilidade. Então, o Senhor não vai votar no dia 30 de outubro, ele não tem título de eleitor. Eu brinco que se Deus tivesse título de eleitor, ele teria só 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele não vai votar nesse dia, não faz sentido isso, né? Além do que o texto de Oséias, capítulo 8, versículo 4, diz que a gente pode escolher pessoas e líderes para governar a gente que o Senhor não estava afim, que o Senhor não queria que fossem esses, né? Então, eu fiquei preocupado, por isso eu gravei um vídeo. E estou preparando um outro agora com o confronto de ideias, né? De ideologias, mostrando entre uma ideia e a outra, né? Que cada um dos candidatos defende. Exato. Esse texto que você citou diz que escolheram líderes, reis que Deus não tinha aprovado, né? E na É, verdade lá com Saul também foi isso, né? Deus se sentiu traído pelo povo querer um rei. E é. Samuel também se sentiu traído. E aí, como o povo queria aquele líder, Deus acabou, né, indo para esse projeto, né? Porque Deus dá liberdade para as pessoas, Deus dá liberdade, dá o livre-arbítrio, e as Uhum. pessoas escolhem os seus reis. Então é bem importante entender isso. Lógico que quando a Bíblia fala Deus estabelece reis e remove reis,
falava lá dos reis da Babilônia, ao redor de Israel, e em linhas gerais, sim, Deus acaba levantando reis e removendo reis, É, mas era aquele contexto onde surgia, né, um rei que Deus uhum. usava para punir o povo por causa da sua idolatria, né? Mas hoje É, na democracia, quem elege é o povo. mas o conceito, o conceito é um pouquinho mais além do que isso. É que, na verdade, a autoridade é instituída por Deus. Mas a autoridade não é uma pessoa. E essa é a questão. Quando Deus estabelece um rei, não é que Deus estabelecendo uma pessoa, aquela pessoa específica. Deus estabelece a autoridade sobre essa pessoa para exercer o reinado, ou para exercer a presidência. E a autoridade precisa vir de Deus, para que essa pessoa ocupe aquela cadeira. Veja, a autoridade está na cadeira que a pessoa ocupa. Não é a pessoa que é a autoridade. Aquela pessoa, depois de 4 anos, vai ter que sair, mas a autoridade continua na cadeira. Quem estabeleceu essa autoridade que continua na cadeira? Foi Deus. Então, quem vai colocar a pessoa que vai sentar e receber a autoridade dada por Deus, somos nós. Mas a autoridade é dada por Deus. A Paulo cita autoridade, isso, né? Paulo cita que toda autoridade, né, é estabelecida por Deus. mas a autoridade não é uma pessoa. Isso Isso. que é importante a gente entender. Porque a autoridade, ela está sobre a pessoa enquanto ela está ali. Uhum. Depois a autoridade sai e é transferida para outra. A pessoa sai e a autoridade é transferida para outra pessoa. Por isso se fala em cargos públicos, né, que a pessoa não é, a pessoa está. A pessoa está Exa presidente, está prefeito, está exatamente. governador. Depois ela Exatamente. não estará mais, né? E a Depois autoridade não estará fica. mais. Exatamente. Por isso que você não se levanta contra a autoridade. A Bíblia diz que você não pode se levantar contra a autoridade. Mas em vários momentos a gente pode se levantar contra a pessoa que recebeu essa autoridade. Se ela, inclusive, estiver usando mal a autoridade, é minha responsabilidade tirar essa pessoa do cargo, porque ela está ofendendo, ela está deturpando a autoridade que Deus lhe deu. Então, eu Verdade. defendo a autoridade de Deus. A pessoa que ocupa a autoridade, ela não é perfeita. Gente, Bolsonaro não é perfeito, Lula não é perfeito, nenhum vai ser. Não, nós não estamos votando em anjos ou querubins para ocuparem a presidência. Agora, a gente olha para essas vidas e diz: esse cara, o que ele está fazendo ofende, machuca, criminaliza ou deturpa ou suja a autoridade de Deus, se chega a um ponto de dizer não é possível que esse homem continue recebendo a autoridade, ou essa pessoa recebendo a autoridade de Deus, é minha responsabilidade defender a autoridade de Deus e tirar essa pessoa de lá. Ótimo. Uma palavra final, seu Raulison, para o nosso pessoal aí que está acompanhando a nossa live, o nosso vídeo. Eu acho que a gente precisa orar sim, e orar é talvez uma das responsabilidades mais importantes do cristão, e orar para que o Senhor nos dê a direção certa e que o Senhor nos faça coerentes. Eu creio que a oração nossa deve ser: qual é, Senhor, a coerência nestas eleições? Uma vez mais, eu repito, a gente não está votando num santo, né? A gente está votando num homem igual a gente, para poder ocupar aquele lugar. Então, dos dois homens que agora estão sendo oferecidos como propostas de candidatos, qual deles é mais coerente com aquilo que eu represento? Qual deles tem essa coerência com o meu pensamento, com a minha fé, com as minhas crenças? Qual deles defende, é mais perto de defender aquilo que a palavra de Deus ensina? Então, essas perguntas eu preciso fazer por causa da coerência.
Eu também preciso orar e pedir ao Senhor que me ajude a entender quais são as pessoas mais competentes, ou qual é a pessoa mais competente para ocupar esse cargo. E competência significa resultados. Então, quais os resultados do governo de um e do governo de outro? A gente já tem alguns dados para poder avaliar isso. Então, onde economicamente nos está levando o governo Bolsonaro, onde nos levou o governo Lula, que resultados na educação, que resultados na infraestrutura do país, que resultados na estrutura social, tudo isso é importante eu avaliar. Então, qual deles é mais competente para fazer isso? Veja, eu não estou falando mais carismático, por misericórdia, estou falando mais competente. Eu não estou falando mais carinhoso, estou falando mais competente. Até porque de carinhoso nenhum dos dois, né? Os dois são muito grossos, né? Os dois são bem grosseiros, pode-se dizer assim. Mas qual deles é mais competente? Ou se ele não é competente, qual deles conseguiu e consegue montar a equipe mais competente para fazer o que o negócio tem que fazer? Claro, a gente está falando aqui, e acho que já ficou claro que eu, né, voto em Bolsonaro, e vou dar dois exemplos aqui muito simples, né? Quando a gente termina o governo Lula e depois o governo do PT de uma maneira geral, a gente termina com o país tendo mais ou menos 59 mil mortes por ano por assassinato. Nos anos de governo de Lula e Dilma. No final do governo Bolsonaro, a gente reduz isso para aproximadamente 40, são 39 mil, quer dizer, 37 mil, 20 mil mortos a menos, 22 mil mortes a menos de um governo para o outro. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu falo isso porque eu já tive com a arma apontada na minha cabeça, então isso para mim fala muito forte sobre a segurança do meu país. E talvez um outro exemplo importante seja o número de invasão de terras, né? Em Lula, Dilma e Fernando Henrique eram 400 e poucas invasões por ano. Bolsonaro, em todo o seu governo, no governo Bolsonaro, todos os anos, 9 invasões, se é que aconteceu isso tudo por ano. Quer dizer, a gente tem aí um desrespeito à propriedade. Esses são só dois exemplos, tá? Não quero ficar defendendo um ou outro. Mas eu estou dizendo que você precisa escolher, fazer uma análise como essa e dizer, esse é mais competente que o outro, né? Para poder administrar suas ideias. E, por fim, o caráter, né, cara? Eu acho que caráter ajuda muito a definir quem que você realmente quer lá. Eu uso esses 3 Cs, caráter, competência e coerência, com o meu pensamento, né, para poder escolher desde o líder que me ajuda aqui na igreja até o presidente do meu país, né. O caráter precisa ser o melhor possível. Ilibado, cara, vai ser impossível, mas alguém que procura fazer o melhor, que de fato procura não mentir, procura fazer a verdade, procura ter uma conduta limpa, procura andar de maneira que deixe um rastro de honestidade. Cara, isso para mim é muito importante, mas muito importante. Então eu uso esses 3 Cs: caráter, competência e coerência, né? Então, quem sabe os nossos ouvintes aí, os ouvintes da sua live, possam usar esses 3 Cs também para avaliar qual dos dois é o melhor candidato, né? E qual das ideias, né, é a melhor ideia para governar o nosso país pelos próximos 4 anos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Ótima dica aí dos 3 Cs, muito bom mesmo. São 3 coisas importantíssimas para um líder e que elimina muita dor de cabeça no futuro, né? Quando você pega um líder que não tem um desses 3 Cs aí, logo à frente aí vai te dar dor de cabeça. Obrigado então, querido Raulisson, e espero mais à frente aí encontrar com você, seja por internet, seja pessoalmente em alguns treinamentos, alguma conferência, assim por diante. Abração. Um abraço, querido. Foi uma alegria participar com você aqui. Que o Senhor te abençoe muito, muito, a todos os seus ouvintes também. Amém. Shalom, shalom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.